Olá, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nosso estúdio, para falar sobre o livro Caminhos pelos Quais Passa a Educação, eu recebo algumas das autoras que são professoras da Unifev. Entre elas, Ana Maria Martins, que é mestre em Química. Obrigada pela presença. Ana Maria, primeira vez que você vem, né? Primeira vez. Denise Veronese, que é mestre em Educação Física, e Evanir Regina Moro, que também é mestre em Geografia. Obrigada pela presença e vamos agora iniciar a nossa discussão a respeito não só desse livro, mas também da educação no Brasil, que é um tema que interessa para todo mundo. Denise, explica para a gente então o que significa essa sigla PAR4 e qual é o papel dos professores da Unifev na elaboração desse trabalho. O PAR4 é um Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica e é um projeto do governo federal que foi instituído a partir de 2009. Esse projeto é um projeto inovador, porque até então nós temos no Brasil, principalmente quando nós pensamos na área em regionalização, Norte e Nordeste, nós temos muitos professores que não possuem a formação na graduação. Eles não são formados enquanto licenciatura. Não se formaram para ser, são leigos. Então nós temos assim, vários professores que estão atuando enquanto professores na educação no Brasil, mas que trabalham, por exemplo, na cantina da escola, que trabalham como inspetores de alunos, e nós temos no magistério, na formação do magistério a nível de ensino médio. Então nós temos essa dificuldade ainda de formação de professores. Então essa iniciativa é uma iniciativa pioneira no Brasil, emergencial, a necessidade de formar professores no Brasil, só que numa outra perspectiva, na perspectiva da formação enquanto graduado, enquanto universitário. Então a parceria oferece o que, afinal? Como é que é essa parceria da Unifev e o que é que a parceria com o PAR4 oferece? É uma possibilidade desse profissional que está atuando e muitas vezes não está atuando. Ele trabalha na biblioteca da escola, por exemplo. Que está, mas ele não é. Ele está trabalhando como professor, mas ele não tem formação. Não tem formação. Aí essa pessoa, ela vem para fazer um curso. E é gratuito. É um curso pago pelo governo federal. Uhum. Então, uma possibilidade desse aluno vir até a faculdade e se formar como pedagogo. Mas só pode fazer quem já está trabalhando como professor ou não? Uma pessoa que não trabalha como professor e quer fazer, pode fazer? Pode fazer. Então, nós temos casos de inspetores de alunos, por exemplo, que eu trabalho, que eu dou aula na pedagogia, tem casos de pessoas que estão lá dentro da escola, que são inspetores, trabalham na cantina. E vem essa oportunidade de fazer a faculdade gratuita e de se formar enquanto professor. Eles ainda recebem uma bolsa para isso, né? É uma maneira também de estimular, né? Porque hoje ninguém mais quer ser professor, né? Nós estamos vivendo um problema gravíssimo, que é o déficit de professores. E eu acho que em todos os níveis, não só no nível básico, mas até na universidade é difícil você encontrar a pessoa que reúne as qualidades necessárias, a que tem a formação, o gosto e a tendência, o afeto, porque ser professor reúne um monte de características necessárias. Eu entendo que hoje a maior dificuldade que nós temos é que, vou dizer assim, há 15 anos atrás, quem estava na rede educacional era professor, certo? Ele tinha um comprometimento, ele havia feito um magistério, ele havia feito uma licenciatura, né? E hoje, a maioria, eles estão professores, eles não são professores. Pelas dificuldades do mercado de trabalho, em encontrar uma profissão ou dentro mesmo da sua esfera, aí surge essa oportunidade, não, eu vou lá dar aula. E aí ele começa a dar aula. E o pior disso tudo, que nós percebemos, é que ele não tem aquele preparo que nós que fizemos o magistério, nós que fizemos licenciatura, temos. Nós estudamos prática de ensino, nós estudamos psicologia da educação, sociologia aplicada à educação, filosofia aplicada à educação, e essa moçada de hoje não tem. Então vamos voltar lá atrás, né? A falha é mais embaixo. Isso é uma deficiência que vem lá dos governos militares, quando eles acabaram com os cursos de bacharelado, certo? E instituir a tal das licenciaturas,
que eram licenciaturas breves. Então, antigamente, o cara demorava 4 anos para fazer um curso de letras. A partir dos governos militares, ele fazia esse curso de letra em 1 ano e meio. Se em 4 anos ele não consegue ler as obras clássicas, ele não consegue ter a formação mínima necessária, imagina em 1 ano e meio. Então a questão... Então a questão educacional, ela já vem daí, certo? E é isso que agora eles estão tentando corrigir. Estão tentando corrigir o buraco que eles provocaram lá atrás. E aí você vê professores, certo? Não vou dizer que é só de escola pública, seja ela estadual ou seja ela municipal, é de escola pública particular. Porque outro dia o aluno me trouxe, meu aluno da licenciatura, ele trouxe e mostrou que o professor de uma determinada escola particular, ele ensinou para a sala os limites, os municípios que fazem limite com Votuporanga, certo? E pôs um que jamais faz. E o aluninho questionou e ele mandou o aluno ficar quieto, que ele sabia o que ele estava falando. Ele estava falando um absurdo, uma barbaridade. Outra coisa, hoje se trabalha com material apostilado. Esse material apostilado, ele leva à memorização. Ele não leva ao conhecimento. Porque o conhecimento, para você adquirir o conhecimento, é como se você fosse se alimentar. Você tem que digerir, mastigar, incorporar e mudar os seus atos, as suas atitudes, mudar o seu comportamento. Tem que transformar em energia intelectual para pensar o seu próprio pensamento e fazer alguma coisa, né? Então, com isso. O buraco é muito grande. Nós podemos ficar aqui 2, 3 semanas discutindo onde estão as falhas e nós vamos perceber, certo, que as falhas estão em todos os lugares, desde a esfera, certo, do mais alto escalão, certo, até lá na sala de aula. E a gente verifica que o governo, tanto estadual, quanto federal, quanto municipal, tem investido muito em educação, né? A gente percebe inúmeras iniciativas, mas nós não conseguimos decolar, né? Então, os índices, tanto os índices internos, como o próprio Enem, mesmo na universidade o ENAD, o PISA, que é um indicador internacional, e aquelas outras avaliações que se faz no ensino básico, todas apresentam resultados péssimos. Nós estamos sempre entre os últimos do mundo. Então, o que acontece, na opinião de vocês, que embora haja tanto investimento e tantas pessoas estudando educação, tantas universidades investindo na formação de professores, e nós não conseguimos decolar? Essa questão, Línia, é uma questão crucial que você está levantando. E é extremamente complexa, porque não é apenas um fator, são vários elementos que compõem o sistema educacional brasileiro. As questões levantadas pela Evanir são questões históricas. Historicamente, se nós formos pensar em termos de educação no Brasil, nós temos um gargalo muito grande. As questões que a Evanir levantou, relacionadas à disponibilidade de incentivo em relação à educação, o exemplo historicamente dos militares, esse incentivo para a formação de uma educação realmente voltada para a base, ela ficou a desejar. Então, tira-se da educação, por exemplo, a filosofia, a sociologia, e coloca-se a educação moral e cívica com significado, com sentido político. Então, nós temos questões históricas que nortearam a educação brasileira. Quer dizer que, mesmo agora, havendo muitos investimentos, um problema que poderia ser apontado como principal é que leva tempo para você formar uma geração de professores. Que nós não vamos colher os frutos desse investimento por agora, porque nós temos um grande contingente de professores que estão trabalhando e que não têm essa formação. Quer dizer que mesmo o investimento vai demorar, é por aí, quando você fala da questão histórica? Eu acho que é exatamente isso, Nínive, exatamente. Então nós estamos plantando agora, mas nós vamos colher daqui a alguns anos, porque não tem salto. Sim, Exatamente. Até a licenciatura, o governo pediu para reduzir o tempo, né, dos cursos de licenciatura. Sim, eram 4 anos, passaram para 3, justamente por esse fator, para a gente tentar correr atrás do prejuízo. Então, mas reduzindo para 3 anos, você piora a formação, ou não? Teoricamente sim, mas devido à emergência, né, seria uma
uma maneira emergencial de solucionar um pouco o problema. Eu acho que também tem um outro problema, que as pessoas que vão para a educação, com esses incentivos, nem sempre são pessoas vocacionadas. Então a pessoa fala, não estou fazendo nada, odeio criança, não gosto de ensinar, mas é de graça, estou tendo incentivo, eu vou fazer. Então acaba que não atrai as pessoas que são realmente vocacionadas. Sim. O que você está recrutando são pessoas, muitas vezes, não todas, alguns vêm por vocação, por interesse, bolsa, né? Mas muitos vêm porque eu não estou fazendo nada, você também, tem uma bolsa, a pessoa vem, ela não tem predisposição nenhuma para enfrentar a educação, que é algo complicadíssimo. E eles não tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, de serem aprovados em outras áreas, você está entendendo, da educação. Então eles vêm ali, minha vontade era fazer, um exemplo, engenharia civil, mas como eu tenho uma deficiência muito grande em matemática, né, então eu vou fazer biologia, certo? Mas ou você vai fazer biologia que é para dar aula. Mas olha, o salário hoje, se você comparar no mercado, o salário de professor é um bom salário, comparando quem trabalha no comércio, quem trabalha na indústria, né? E há uma falta muito grande de professores. Então, são esses fatores. A pessoa, ela vai sem ela ter talento. Sem ter talento. Sem ter talento nenhum, sem ter formação nenhuma. Porque a educação, certo? Ela, principalmente a de sala de aula, ela abarca uma complexidade muito grande. E são pessoas que, além de não ter vocação nenhuma, também não estão motivadas. Não, porque de forma durante alguma. um tempo que eu coordenei estágio, eu ouvi os relatos. Então, o que acontece? O estagiário está animado, ele gosta daquilo, ele vai na escola fazer o estágio. Chega lá, o professor olha na cara dele e fala, escuta, mas você está fazendo letras? Ou você está fazendo matemática? Você está fazendo história? Você está maluco? Para com isso agora. Então, os que já estão, também eles fazem um papel bem negativo de desestimular o aluno. O aluno vem contar decepcionado, porque ele vem, ele aprende tanta coisa, ele fica empolgado, ele acredita na mudança, ele aprende, se prepara, e chega no contexto da escola, só tem pessoas desanimadas, desmotivadas, empurrando com a barriga. Mas eu acho que a gente também não pode generalizar. Não, claro que não. Porque nós temos professores extremamente engajados, extremamente motivados e acreditando que a educação ela pode mudar, ela transforma, assim. São poucos. E esses professores são heróis, mas são poucos. São heróis, são professores batalhadores que acreditam que a educação pode mudar esse país. Mas você acha que são muitos? Não são muitos, mas são professores que acreditam no sonho de que com a educação a gente pode mudar uma geração. A gente só vai mudar. E eu acredito realmente, porque nós temos um problema seríssimo no Brasil. Porque se nós não tivermos recurso humano, então, porque a educação foi tem que atrair o talento. Recurso tem que atrair o talento. Humano. Eu acho que o recrutamento, começa o problema no recrutamento. Quem é que você está atraindo? Você está atraindo a pessoa vocacionada? Começa por aquele antigo Cefam, que era o magistério. Quanta gente não fazia magistério por causa da bolsa do Cefam? Não tinha vocação alguma para a educação. Não, e nem muito gosta. Pelo contrário. E nem gosta disso. E como você disse, são poucos os professores que ainda acreditam, que ainda lutam. Não, são heróis. Mas eu acredito que são os que têm vocação, que é a minoria. Sim. Infelizmente. E eu penso que o Brasil precisava dar uma virada, mas uma virada assim, na mesa em relação à educação. Seria transformar e mudar o projeto de educação no Brasil. E nós estamos vivenciando historicamente isso agora, com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação, que vai de 2011 a 2020, ele tem 20 metas. E as metas são metas que nós podemos falar que são ambiciosas. E que se nós conseguirmos, por exemplo, 50% das escolas brasileiras deverão ser integrais.
em tempo integral. Ô Denise, você falou agora uma coisa que eu acho que também é um fator importante. Você falou de um plano longo. Um dos fatores que, no meu entendimento, prejudica muito a educação é a falta de continuidade. Porque você vê até o crime organizado tem continuidade administrativa, por isso que é crime organizado. Porque morre um traficante, o outro continua na mesma linha. Agora, na educação, não. Cada um que entra resolve mudar. Aí, quando todo mundo aprendeu aquele negócio, está todo mundo agora falando aquela língua, entra outro e muda outra vez. Então, eles não conseguem criar raiz em nenhuma metodologia. E cada um que vai para a secretaria, certo, desvia as verbas. Então, os investimentos, como você disse, são grandes, mas esses investimentos não chegam à sala de aula. Eles se perdem pelo caminho. Onde eles ficam, nós não sabemos, certo? O salário do professor é baixo, ele é baixíssimo. Assim como o salário do policial é baixo também, você está entendendo? Agora, por que não chega até a sala de aula para servir de incentivo aos professores? Porque eu acredito que, como nós temos um bloco no poder, no cenário político brasileiro, né, para esse bloco, quanto mais ignorante a pessoa for, melhor. E para os países de economias centrais, certo? Quanto mais deficitário nós formos, melhores, mais fácil de ser conduzido, mais então mão de obra, maravilhoso, né? mais mão de obra disponível. Na universidade, em torno de 40% de analfabeto funcional. Sim. No nível pleno, na universidade. Né? Para quem está em casa, talvez não saiba, o analfabetismo funcional, ele tem vários níveis. No nível pleno, é a pessoa que consegue ler um texto grande e entender, captar a tese, captar argumento, perceber a manipulação por trás do texto. Nós temos, algumas pesquisas indicam entre 30% e 40% na universidade, de alunos que não conseguem entender um texto. Mas nós que trabalhamos... Ele sabe ler, mas ele não entende. Eu acho que isso tem muita raiz na progressão continuada, né? Que é um outro ponto, né? Muito crucial. Discutido. Isso, é uma coisa que foi instituída para mostrar índices, né? A intenção uma é máscara. essa. A magia, né? A magia todo mundo sabe, todo mundo passa, todo mundo é demais. E aí vai passando e a pessoa vai sendo empurrada, na verdade. E chega aqui na faculdade, tem aluno semi-analfabeto. Mas por outro lado, não é melhor que essa pessoa que está com déficit, ela continue do que ela fique na rua? Porque sempre esse é o argumento que se usa, né? Se usa esse argumento. Bom, mas pelo menos ela está ali, ela está indo, né? Continue, fique na rua? Não, acho que ou ela vai ficar na rua? Esse eu é o acho que é melhor. Se ela não progrediu, ela tem que aprender. Então ela tem que continuar naquele nível para que ela possa fazer aí eles argumentam que aí fica um grande no meio dos pequenos e que aí não é bom para nenhum dos É um problema muito grave. É um problema muito grave porque nós estamos encontrando vários jovens, mesmo dentro das universidades, que leem pequenos trechos, por exemplo, uma pequena frase, só que ele não compreende, não contextualiza, ele não interpreta, ele tem dificuldade de compreender, de entender aquilo que ele está lendo. E isso vai ter um impacto lá na frente na ciência e na tecnologia. Sim. Porque a cada ano que passa, eles estão chegando piores. Então, o que acontece? Para que você possa integrar, porque houve uma universalização do conhecimento. Hoje todo mundo faz faculdade. Antigamente, pouquíssimas pessoas faziam faculdade. O acesso à educação, então, o acesso ele foi ampliou ampliado, no Brasil. O que é maravilhoso. É ótimo. Mas houve a ampliação do acesso, mas não houve uma qualidade. Então, mas é que o problema está lá atrás, né? Na educação básica, que não propiciou pensar, que não trabalhou reflexão, a mas crítica. Como é que nós vamos fazer agora com os cientistas que vão se formar, que tem a educação deficitária? Se não for visto isso com emergência, nós temos volta a questão dos recursos humanos no Brasil. Para você integrar todo mundo, o nível tem que ser bastante precarizado, para que todo mundo possa continuar. Nós que trabalhamos com os primeiros anos aqui na Unifev, né, fazemos um diagnóstico quando eles chegam, e eles chegam completamente sem os pré-requisitos necessários. Eles chegam verdadeiramente uma pedra, mas uma pedra bruta. Um diamante, mas sem lapidação e nós é que temos esse papel de lapidar. E daí eu percebo a nossa grande vantagem, certo? Eu acho que isso para nós é louvável em termos de instituição. A transformação, porque nós conseguimos lapidar essa moçada.
Só sabe? voltando. E aí você vê o valor da nossa instituição a nível regional. É porque uma coisa é você pegar um grupo de jovens bem formados, egressos das melhores escolas e trabalhar com essa moçada. Outra coisa é você pegar uma classe super heterogênea, é um desafio, com alunos que vêm de diferentes formações, diferentes expectativas, diferentes idades. É um desafio. Voltando um pouquinho na parte da ciência que você comentou, eu saindo da área de ciências, eu vejo que a gente tem, como já foi dito, bastante incentivo, bolsas do governo, de incentivo à pesquisa, mas o que a gente vê? A pessoa é tão, assim, a pessoa é tão limitada que o que acontece? A maioria das pesquisas que a gente tem, de mestrado, doutorado, na área principalmente na área da química, que é a minha área, são pesquisas teóricas que não vão servir para muita coisa. Fez uma teoria, desenvolveu e defende aquilo e pronto, e acabou. Sendo que o que a gente precisa é o quê? Fazer coisas aplicadas. Úteis, que sirvam para alguma coisa, que melhorem alguma coisa. O processo então, de leitura tem que culminar na transformação, não é isso? Até nisso a gente percebe o quê? A limitação dos nossos alunos, de quem está se formando. Em termos de pensar no útil e aplicar, não. Eles fazem, a maioria das pesquisas incentivadas pelo governo são pesquisas teóricas que terminam, acabam ali e não servem para nada. Infelizmente. Então, pelo que a gente pode sintetizar da conversa até aqui, nós temos um problema histórico, nós temos um problema da falta de continuidade, nós temos o problema da progressão continuada, da falta de estímulo para o professor, que não é só financeiro. Porque, como você disse, o salário de um professor não é totalmente ruim. Né? Se você pensar em quem está no comércio, não é bom, mas não é totalmente ruim. Eu acho que a gente acho não que pode... o pior é a falta de prestígio. O Nínive, nós não podemos comparar o salário do professor com o comércio. Né, com o salário de quem está na universidade e quem está fora da universidade. Mas você está pensando assim, eu acho que a gente tem que pensar... O professor que está num colégio particular ou que está numa universidade... O professor no Brasil, o professor, eu vou te dar um exemplo do que eu acredito, o professor da educação infantil. Ele deveria ser o que ganha mais. É o profissional da área da educação que menos ganha. É o que mais deveria ser valorizado no Brasil. Não é só o que mais trabalha, como é aquele cuja função é a mais importante. É a mais nobre também. Que é ensinar as primeiras letras, a alfabetização. Que a pessoa carrega para sempre. Exatamente. Quem não consegue aprender ali vai carregar problema para o resto da vida. O profissional da educação que menos ganha, que é da educação infantil, ele deveria ganhar como doutor, na minha concepção. Eu falo isso na sala de aula. Ele deveria ganhar como doutor. Enfrentar um pré, pensa bem. Né? É a responsabilidade gigantesca e a pessoa tem que ser e a não valorização desse professor pelos próprios pais. Porque hoje os pais acham que a escola é um depósito de criança e chega lá e joga essas crianças lá e toda aquela deficiência, vamos dizer assim, em questão de educação que ele não desenvolveu em casa com seus filhos, ele quer que a escola assuma esse compromisso. E esse não é papel da escola. Mas é isso que eu estou falando, exatamente. Além do salário, que não é lá aquela coisa toda atraente, tem o desprestígio. A pessoa ela é desprestigiada pelo aluno, pela sociedade, pela família. O que você é? Professor. Parece que tacou pedra na pessoa. Né? Antigamente o professor era super respeitado, o professor era muito respeitado. Ser professor era uma coisa para encher a família de orgulho. Mas, Nínive, se essa questão histórica no passado existiu no Brasil, né, Santos Dumont, o pai da aviação, ele estudou em escola pública. Na época que a escola pública tinha francês, tinha latim. Aí o que aconteceu? Em latim, francês. O que aconteceu com a escola Agora pública? Nem em português. O que aconteceu com a escola pública quando ela se ampliou, ela se democratizou e agora ela é para todos, mas a qualidade caiu. Então são questões históricas e que eu não posso deixar de falar que no momento está se pensando muito nelas. E resgatar essa função docente, né? Esse prestígio de falar, eu sou professor. Isso é o Parfor. O Parfor é uma tentativa de resgatar. Esse livro vai nessa linha. Quer dizer, existe um movimento. Nesse compromisso. Existe um compromisso, existe um movimento, é uma coisa lenta, mas está acontecendo. Nós começamos com proposta para a educação básica, só que antes de nós chegarmos aqui, certo, a esse resultado, porque veja bem, nós entendemos assim, o livro enquanto objeto, certo, ele é perecível, mas enquanto ideia
transmitida de geração para geração, ele é eterno. Então, nós estudamos os grandes filósofos, os grandes pensadores, através do quê? Do que foi registrado no livro. Para chegar aqui, há um ano que nós estamos nos reunindo, certo? E discutindo, debatendo temas, né? da educação, temas voltados para a educação, e tomamos como base Edgar Morin, certo? Que é um revolucionário na área da educação, né? Que estuda a questão da complexidade, que é uma visão genial, né? Genial, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, e o grande, certo, e memorável brasileiro que foi o Paulo Freire. Então, para chegar a isso aqui, né, nós fizemos reuniões, mais reuniões, fizemos fichamento das principais obras do Morin e das principais obras do Freire, apresentamos para os nossos colegas, porque nós formamos um grupo, e esse grupo... Irradia. Esse grupo é para irradiar esse conhecimento. Exatamente. E esse grupo, para aplicar, ele tem uma sintonia incrível, também, né, Denise, né, Ana Maria? Nós temos um projeto um piloto de estar aplicando numa escola também. Quer dizer, isso aqui chega para o professor. Vai chegar. O trabalho, a nossa intenção é disseminar essas ideias. E o segundo que já está pronto, antes do lançamento do primeiro, já está pronto o segundo. Já é na questão da especificidade das metodologias, cada um na sua área do conhecimento, mas trabalhando sempre de forma transdisciplinar. Tá, nós vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta para explicar. Eu acho que muita gente já ouviu falar em transdisciplinariedade, mas ninguém sabe direito o que é isso. Certo. Então, na volta, eu quero que você explique para o pessoal que está em casa, porque acho que é fundamental essa concepção da educação com uma característica holística, né? Talvez esse seja um dos vértices do problema. Então, nós vamos dar uma pequena pausa, fique por aí e a gente volta já.